Amém, amém. Tem um texto de Provérbios 16, 24, que declara assim: as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem saúde, cura para os nossos ossos. Se você quiser, se você puder, diga comigo assim: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde, não de enfermidade, palavras de abundância, não de escassez, palavras de bênção, não de maldição, porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, e na minha boca existe um grande milagre. Aleluia, amém, graças a Deus, aleluia, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Eu tenho repetido essas declarações aqui já há muito tempo, há muitos anos. E eu fico pensando que se eu e você um dia entendêssemos que na nossa boca existe um grande milagre, se nós entendêssemos que nós somos o primeiro e o principal profeta da nossa própria vida, se nós entendêssemos que aquilo que nós declaramos é aquilo que nós enxergamos. Então, se você não quer enxergar fracasso, escassez, doença, miséria, então você não iria pronunciar essas coisas. Porque quando você pronuncia, ela vai se materializar. Então nós precisamos ter extremo cuidado, muito cuidado com aquilo que nós falamos, proferimos. E ao entendermos isso, a gente começa a falar menos, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai falando menos, porque a gente sabe que existem algumas implicações naquilo que nós falamos, né? É uma alegria muito grande estar aqui este final de semana. Alguns irmãos estão nos acompanhando desde ontem à noite, hoje pela manhã. Hoje eu falei 1h30, ontem eu falei 1 hora, né? Que pastor que fala bastante, né? Que coisa impressionante. Conversando sobre os mistérios da palavra, os mistérios do reino de Deus, alimentando, sendo nutridos pela verdade da palavra. 12 anos não são apenas 12 meses. 12 anos já é uma boa medida de tempo. 12 anos. A gente sempre diz assim: ninguém consegue um grande êxito, um grande sucesso da noite para o dia. Quando você diz assim, olha, aquela pessoa, a empresa dela, a carreira profissional, a carreira esportiva está tendo grande sucesso, um grande êxito, e parece que foi da noite para o dia. Então, todo da noite para o dia tem pelo menos 10 anos, né? Tem 10 anos de história, de trabalho, de dedicação, de esmero. E 12 anos, na Bíblia, o número 12 ele é muito significativo. Nós encontramos em toda a Bíblia 162 vezes o número 12. E sempre que nós encontramos o número 12 na Bíblia, ele sempre se refere ao governo divino. Ele sempre fala da administração divina, o número 12. Deus sempre usou o número 12 para que ele pudesse manifestar o governo dele sobre a face de toda a terra. E além disso, existem tantas curiosidades sobre o número 12, né? O número 12 fala de 12 meses do ano. O número 12 fala de 12 horas do dia. O número 12 fala dos 12 discípulos do Senhor Jesus. O número 12, ali no Apocalipse, está cheio do número 12. Então, quando você estiver ali no Apocalipse, daqui uns dias, então você vai deparar com muito número 12. As 12 portas, as 12 colunas, e são tantos os números 12 ali, que fala desse governo de Deus, né? Da administração divina. Graças a Deus por isso. E sempre é um prazer, como liderança, como ministério, sempre é um prazer trabalharmos duro para oferecermos o melhor para você. Nós sempre dizemos, a liderança, ela trabalha sempre com muito afinco, com muito empenho, para oferecer o melhor, sempre dar o melhor. E quando eu falo sobre ministrar, pregar, ensinar, a gente sempre fala que o nosso propósito, o nosso objetivo
é oferecer o melhor pão sagrado, para que você possa se alimentar, se fortalecer, ser nutrido, ser estabelecido na verdade da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Esse ano nós começamos um ano bem forte ali na cidade de Curitiba. Nós começamos abrindo todos os ministérios, os departamentos que a igreja tem. Depois de praticamente 2 anos, um pouco parado, um pouco travado. Curitiba não foi uma cidade que fechou muito, não, né? Nós realizamos os nossos eventos, os nossos congressos. Era interessante que vinha lá uma liberação, né? Pode reunir 30% nos templos evangélicos. Só que 30% do nosso templo são 1.100 pessoas, né? Então, a gente podia colocar lá 1.100 pessoas lá, e algumas pessoas vinham, participavam, né? E sempre estivemos ali atuando. Fizemos o nosso congresso, fizemos os nossos retiros. O nosso centro de retiros não é em Curitiba, é uma outra cidade, que é Palmeira. E em Palmeira era interessante, a secretária de saúde ligava, né, para o meu filho, que faz a administração, falava para ele assim: Derek, está liberado aí agora para... Vocês podem colocar aí até 200 pessoas aí no centro de retiros, né? Então a gente abria lá e muitas igrejas vinham fazer retiro, vinham participar lá. Os nossos eventos nós fizemos. Quando terminava, na terça-feira, olha, agora não pode mais, tá? Agora está fechado de novo. Aí passava lá 3, 4 semanas, abriu de novo, aí fazíamos, né? Então fomos assim, com alegria, trabalhando, fazendo e participando, e graças a Deus por isso. Graças a Deus, inclusive, que nós não tivemos na nossa igreja pessoas que como que eu posso dizer? Pessoas que foram afetadas pelo vírus, pela Covid. Tivemos alguns irmãos que morreram, sim, né? Nós temos perto de 8.000 membros na igreja e nós tivemos 6 pessoas que morreram. Então, né, pouco. Dos 6, 2 chegaram e disseram para mim antes de morrer: pastor, eu quero ir embora. Eu não quero ficar mais aqui não, né? E foram. E foram. Deus ouviu o clamor deles, né? Eu vou embora, né? E os outros 4 já estavam bastante idosos, assim, acima de 80 e tralalá, né? Já estava com diabetes, com hipertensão, com unha encravada, o dente solto, um monte de coisa, né? E aí também, sabe, foram para o descanso eterno, para a glória eterna. Eu estava dizendo ao pastor Marco Aurélio que eu fui infectado, eu e minha esposa, e eu passei por 5 dias assim, terríveis, mas foram 5 dias ruins. Não fui para o hospital, fiquei em casa. A igreja tem bastante médicos, e os médicos iam me assistir lá em casa, né? Mas com oxigênio, respirando com dificuldade, e o meu pulmão foi afetado em 90%. 90%. Se tirava o oxigênio, né, a minha saturação caía para 80%, assim, aquele oxigênio de volta aí, né? Mas depois de 3, 5 dias, eu melhorei assim de uma forma muito, muito rápida, graças a Deus por isso. E os médicos que iam lá, eram 3 médicos que me acompanhavam, eles iam lá e diziam o seguinte: Pio, é engraçado, os seus exames tá uma coisa horrível, e você está bem. E você está bem. Normalmente, eles diziam, o médico tem os exames do paciente, os exames estão bons, e o paciente diz: eu estou morrendo, está difícil, né? Ele falou: você é o contrário, seu exame está horrível, você diz: eu estou bem, você está bem, né? Graças a Deus por isso, né? E eu me lembro que um dos médicos, um dia que eu saí da cama, estava na sala lá, sentado numa mesa lá e fazendo um lanche, e ele entrou para me visitar, ele entrou em casa, ele olhou assim, me viu, levantou a mão e falou: graças a Deus, né? Ele se emocionou e ele chorou, olhando, falou: cara, você agora está, né, escapou desse negócio aí, graças a Deus por isso. E aí fomos lá, fazendo lá fisioterapia, respiração, isso, aquilo e tal, e aí estamos bem, graças a Deus, bem. Eu me lembro que eu encontrei um irmão, depois de uns 40 dias na igreja, voltei para a igreja, e disse: pastor, e daí tudo bem? Eu falei: tudo bem, graças a Deus. E daí, qual que é a sequela? E que é o quê? A sequela. Eu falei: não tem sequela não. Não tem, todo mundo tem sequela. Eu falei: não, eu não tenho. Não, pastor, todo mundo tem sequela. Eu falei: cala a boca, irmão. Né? Que sequela, rapaz? Né? O cara queria que eu confessasse alguma desgraça, sabe?
Eu falei, não tem sequela nenhuma, não, eu estou bem, estou firme, estou aí, né, forte, saudável, graças a Deus por isso. Né? Sempre as pessoas querem que você diga uma desgraça. Eu aprendi que quando você passa por um momento difícil, você conta uma dificuldade, todo mundo presta atenção. Quando você conta uma vitória, ninguém presta atenção, né? As pessoas estão mais focadas na desgraça, né? E não na abundância e não na vitória. Eu estava sexta-feira na Comunhão Cristã Aba da Fazenda Rio Grande e nós tivemos ali a ordenação ministerial de 2 casais. Um para a igreja de Santa Catarina, lá de Joinville, e outro para a própria igreja ali, para ajudar no ministério ali de Fazenda Rio Grande. Eu estava conversando com eles, compartilhando uma palavra em cima de um texto que eu acho maravilhoso. Tem o pastor Silmar, na nossa igreja de Curitiba, ele falou, Pio, já ouvi você pregar pelo menos umas 15 vezes nesse texto, e todas as vezes que você fala alguma coisa, você fala algo diferente. Você consegue espremer esse texto e extrair tanta coisa daí, e ele dá risada comigo. E eu quero ler esse texto que é Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, eu quero ler até o versículo de número 7. 7 versículos de Lucas capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, é a mesma coisa. Eu gosto dessa expressão assim, certo dia. Você sabe que Lucas era médico, e Lucas então, ele é que escreve esse evangelho. E eu gosto de ler os escritos de Lucas, não só o evangelho, mas as cartas que Paulo ditou para ele escrever também. E eu posso ver Lucas em apuros, né? Ele escreveu Atos dos Apóstolos, e certa feita ele diz assim, e Paulo pregou de tal maneira que... Mas o que é de tal maneira? Ele deve ter pensado assim, Paulo pregou com muita sabedoria. Não, mais do que isso. Paulo pregou com muita eloquência. Não, mais do que isso. Paulo pregou com muita profundidade. Não, é mais do que isso. Paulo trouxe uma grande revelação. Não, isso é mais do que isso. Então, ele pregou de tal maneira, né? Que aí engloba tudo, né? Ele não tinha vocabulário. E quando ele diz assim, certo dia Jesus estava perto... Ele coloca de uma forma assim poética, uma forma assim carinhosa. Certo dia, como que era um dia normal, qualquer, era um dia como qualquer um outro, e aconteceu algo tremendo. O que eu quero dizer é que, na minha vida, na sua vida, eu e você precisamos estar atentos, porque existe os de repentes de Deus. Certo dia, de repente, o texto diz que Jesus estava no mar da Galileia, e continuando ali diz assim, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Uau! Eu gosto disso. Eu fico empolgado com isso. A Bíblia diz que tinha duas multidões, 2 tipos de multidões que seguiam Jesus. De João capítulo 6, que queriam os sinais miraculosos que ele operava. Eles iam lá por causa dos sinais, né? Estava enfermo, estava doente, estava bichado, estava isso, estava aquilo, então precisava seguir a Jesus. Mas tinha uma multidão que comprimia-se, e elas estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Não tinha nenhuma banda famosa, não tinha nenhum cantor famoso, não tinha nenhum pregador famoso, mas eles queriam ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Você sabia que o teu inimigo não é o diabo? Você sabia que o teu inimigo não é a carne? Você sabia que o teu inimigo não é o mundo? Você sabia que o teu maior adversário é a falta de conhecimento? O meu povo perece por falta de conhecimento. O que nos derrota é a falta de conhecimento. E aí tem uma multidão que vai até Jesus para ouvir a palavra de Deus, para ter a revelação da palavra de Deus, para ter a revelação da vontade de Deus. E o texto sagrado diz que essa multidão estava ali na beira do mar da Galileia, do lago de Genezaré, foram comprimindo, empurrando Jesus, Jesus não tinha para onde ir, o mar estava nas costas dele, e o texto diz que, na sequência, viu à beira do lago 2 barcos,
deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ou seja, eles trabalharam a noite toda, agora estavam pela manhã lavando a rede e esticando a rede para secar, porque à noite eles voltariam para a pesca, porque ali só se pescava à noite. Entrou num dos barcos, e o barco pertencia a Simão Pedro. Lembre-se, eles nunca haviam se encontrado, Jesus e Pedro. Mas certo dia, Jesus chega ali na beira do lago, e tinha 2 barcos. Cristocidentemente ele entra no barco de Pedro, que estava ali. E o texto diz que pediu a Pedro que afastasse o barco um pouquinho da praia. Afaste um pouquinho da terra. Afasta um pouquinho. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Sentado no barco, você pode imaginar a cena, né? Assim uns 10 metros afastado. E aí ele começa a ensinar o povo. E o texto diz que, tendo acabado de falar, vamos imaginar que fosse 10:30 da manhã. Acabou de falar, talvez umas 11:30. Ele disse para Simão: Simão, vá para onde as águas são mais profundas. Vá para onde as águas são mais fundas. Nós acabamos de fazer um retiro. Quinta noite, sexta de manhã, sexta noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã. E o tema do nosso retiro foi águas profundas. Eu estava dizendo para os irmãos, eu sou retireiro, eu gosto de retiro, eu gosto de ir lá para a chácara, participar dos retiros, eu gosto de me retirar para. E esse retiro que nós tivemos, com certeza foi o melhor retiro dos últimos 10 anos. Eu nunca tinha visto algo daquele tamanho. Nós estávamos ali umas 300 e tantas pessoas. Especial demais. Águas profundas. Era o tema do nosso retiro. E nós tomamos o texto de Ezequiel, que diz que a água dava no tornozelo, a água estava no joelho, a água dava na cintura, e de repente tinha que nadar porque não dava mais pé. E o tema da minha ministração foi: crente em água profunda não aparece. Não é assim mesmo? Se você for num riacho e a água está no joelho, as pessoas estão vendo o riacho e vendo você. Se estiver na cintura, as pessoas veem o riacho e você. Mas se as águas forem profundas, ele só vê o rio, porque você está mergulhado lá. Só vê a tua cabecinha lá, se batendo lá. Hã? E o texto diz: ei, vá para onde as águas profundas. Águas profundas é um lugar horrível para você estar. Sabe por quê? Porque você não tem mais domínio sobre você. É um lugar desconfortável para a nossa alma. Porque se a água está dando na cintura, você está com o pé no fundo, você está seguro, você está todo ali, né? Cheio de si. Mas se não dá pé, meu Deus. E Jesus diz: ei, vamos para onde as águas são mais profundas. A hora que você perde o controle da sua vida, aí ele assume o controle. Enquanto você tem tudo agendadinho, todo planejadinho, todo programadinho, tudo certinho, ele fica esperando. E ele diz: ei, vamos para a água mais profunda? Ei, vamos aonde a água é mais funda? Senhor, mas lá eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de... Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. O mar não está para peixe. Esforçamo-nos a noite inteira. Lançamos a rede, puxamos e não tinha nada. Lançamos, puxamos, não tinha nada. Senhor, eu posso dizer o seguinte, que usamos GPS, usamos, né, os radares, usamos toda a tecnologia disponível e o resultado zero. Esforçamos-nos a noite toda. Senhor, não é falta de resiliência, não. Não é falta de empenho, não. Senhor, não é falta de aplicação, não, de dedicação, não. Nós nos esforçamos a noite inteira e o resultado zero. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes.
E eu vou lançar a rede com um único objetivo: provar para o Senhor que o mar não está para peixe. Eu vou lançar as redes porque aqui se pesca à noite. Eu sou pescador, sou profissional. Meu pai, pescador profissional. O meu avô, pescador profissional. Senhor, Pedro estava dizendo, a minha família tem uma tradição de pesca. O meu avô, o meu tataravô, todos pescaram aqui. E aqui só se pesca à noite. Não às 11h30 da manhã. E é o seguinte, eu vou lançar as redes, porque é o Senhor que está dizendo. O verso seguinte diz, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar, de tanto peixe nos dois barcos. Eu chamo essa minha meditação aqui de 5 conselhos. Eu quero dar 5 conselhos para você, para você levar para casa, levar para a vida. Esses 5 conselhos têm me abençoado muito, demais a conta. O primeiro conselho é esse versículo que diz, afaste o barco um pouco da terra. O primeiro conselho é, você precisa se afastar um pouco da terra. Queridos, nós estamos conectados, linkados, ligados demais com a terra. Demais. Precisa afastar um pouco da terra. Precisa afastar um pouco da terra. Precisamos entender que aquilo que Deus tem para nós, aquilo que é grande, glorioso, não está na terra. Precisamos nos afastar sim um pouco da terra. Entrou no barco que pertencia a João e pediu-lhe, a Pedro, e pediu-lhe, afaste um pouco da terra. Afastar um pouco da terra é não se deixar dominar por aquilo que acontece na terra. O apóstolo Paulo diz, você já ressuscitou com Cristo? Já. Então comece a pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Onde Cristo está sentado. Quando nós estamos conectados demais na terra, linkados na terra, enraizados na terra, tudo nos abala. O dólar caiu, o dólar subiu, a bolsa subiu, a bolsa caiu. Olha, tem uma notícia aí de pandemia. Olha, e todo mundo começa a ficar desesperado. Olha, porque agora tem uma notícia que o mundo vai ser... porque agora... E eu vejo crente desatinado, ansioso, angustiado, desesperado. Ei! Afaste um pouco da terra. Pare com isso. Que loucura é essa? Que ansiedade é essa? Que preocupação extrema é essa? Eu não estou dizendo que devemos viver uma vida irresponsável, não é isso. Eu estou dizendo que a terra não pode nos escravizar. Não pode. Não pode. A sua insônia, a sua ansiedade, a sua angústia, é porque você está ligado demais na terra. Precisa afastar um pouquinho da terra. Afastar um pouco da terra. O que eu estou dizendo é menos televisão e um pouco mais de oração. O que eu estou dizendo é um pouco menos de rede social e comunhão celestial. É isso que eu estou dizendo. É uma geração cheia de iPhone, iPad, iPod, não é? Queridos,
queridos, e se a gente não se conscientizar, não prestar atenção, a gente é levado pela enxurrada. A gente é levado pela enxurrada. A gente chega perto do jovem e diz: pastor, o seu iPhone, que número que é? É o quê? Eu falei: não sei, eu ganhei há uns 10 anos atrás e é o que eu tenho. Mas o seu... Não, para mim o telefone é para falar. Não é para falar. Eu recebo mensagem e tal. Eu não tenho, graças a Deus, aleluia, eu não tenho WhatsApp. WhatsApp é uma desgraça tão infernal que eles incluem você no grupo, e um grupo que você nem sabe quem é. Aí você sai do grupo: por que você saiu? Então, mas você não pediu permissão para me incluir, agora eu tenho que me justificar porque eu tenho que sair. Não, eu não tenho mais WhatsApp. Tempo atrás o irmão chegou e falou: pastor, eu precisava falar contigo, mas você não tem WhatsApp, né? Eu falei: não tem. Então não tem como falar contigo, né? Eu falei: não, então não tem. Só existe o WhatsApp. Ele dividiu a humanidade em 2 grupos: o que tem o WhatsApp e o que não tem. Meu Deus, que história é essa? Eu não tenho WhatsApp, mas eu tenho o número do celular. Eu não tenho WhatsApp, mas eu tenho e-mail. Eu tenho o Message, eu tenho... Olha como que essa turma vai caminhando, amados. Precisamos estar nos comprometendo com os projetos eternos. Os projetos do reino. Coisas que são menos passageiras, mais eternas. Então diga para a pessoa... Não diga não. Diga para a pessoa que está do seu lado: não diga não. Mas o meu primeiro conselho é: afaste um pouco da terra. Afaste. Você está ansioso demais, está ansiosa demais, está nervoso demais, está nervosa demais. Está vendo qual é a última moda, qual é o último lançamento, qual é o tipo de calça, o tipo de cabelo. Afaste um pouco da terra. Afaste um pouco da terra. O segundo conselho está aqui no versículo 4 e 5. Tendo acabado de falar, disse a Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. Ele disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão disse: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar as redes. Aqui tem um mistério. Pedro estava dizendo assim: a minha experiência, a minha bagagem, aquilo que eu tenho experienciado, vivenciado não dá resultado se eu lançar as redes agora. Ele está dizendo: o meu case não adianta lançar a rede agora, porque já lançamos a noite inteira. Eu já fiz isso e não deu resultado. É isso que Pedro está dizendo. Aí ele coloca um mas, como o Senhor está dizendo para eu lançar a rede, então eu vou lançar a rede só porque o Senhor está dizendo. Porque se for baseado na minha experiência, na minha bagagem, no meu esforço, na minha dedicação, em tudo que eu usei, não vai dar resultado. Mas, então esse é o segundo conselho. Qual que é o segundo conselho, pastor? Admitir que a palavra de Deus é superior às nossas experiências. Admitir que a palavra de Deus é superior às nossas experiências. Não, pastor, mas é que... Não. A palavra de Deus diz, está escrito. Se está escrito, é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, ela é verdadeira. E se você declara a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não importa a sua experiência de casamento, a palavra de Deus diz. Não importa a sua experiência de educação de filhos, a palavra de Deus diz. Não importa a sua experiência profissional, a palavra de Deus diz. O que eu estou dizendo é: fique com a palavra e não com a sua experiência. A palavra de Deus, ela é superior às nossas experiências. Fique com a palavra. Declare a palavra, confesse a palavra, profere a palavra. Nunca podemos nos esquecer de que a palavra de Deus é superior a qualquer experiência que temos. A experiência de Pedro
Era de uma noite de muito esforço, sem nenhum resultado, de frustração absoluta, profunda. Mas a palavra de Deus está acima dessas circunstâncias. A palavra de Deus muda as circunstâncias, porque a palavra de Deus é espírito, ela é vida. A palavra de Deus cria. Tudo que Deus fez foi através da palavra. Haja luz e houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja isso. Tudo que Ele falou foi através da palavra. A palavra de Deus da boca de Deus é a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus na sua boca também é palavra de Deus. O terceiro conselho. Os versículos 6 e 7. Quando eles lançaram a rede, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Queridos, quando Pedro pega as redes, que ele estava lavando, coloca dentro do barco, vai para o lugar mais fundo, e os colegas dele ficou ali na praia no outro barco, eles devem estar pensando, ixi, Pedro está endividado. Ele tem que pescar, tem que ter peixe para vender no mercado aí, mas trabalhamos a noite toda, aqui só pesca à noite, não pescamos nada. Pedro está louco. Você acha que vai pegar agora? Claro que não. Provavelmente eles ridicularizaram a atitude de Pedro de ir naquela hora, no lugar mais fundo, e lançar a rede. Eles zombaram, desprezaram. Provavelmente eles desdenharam de Pedro. Só que Pedro agora estava agindo debaixo da palavra de Deus. Tinha uma palavra liberada. Vai ali, Pedro, onde as águas são mais fundas. O que eu estou dizendo é que quando você se posiciona em cima da palavra, ei, se prepare porque alguém vai zombar de você. Alguém vai escarnecer você, alguém vai desprezar você, alguém vai relativizar você. E Pedro foi. E de repente, ele começa a puxar a rede cheia, cheia. Ele começa a colocar o peixe no barco, o pessoal não vê, e de repente ele tem que fazer assim, ó. Ei, vem aqui. Eles olharam, ih, agora Pedro está querendo, né, aplicar uma peça na gente. Tem muito peixe aqui, ei, tem muito peixe, vem aqui. Ei, ei. E aí eles falaram, e aí, será que é verdade? Será que tem mesmo? Mas nós acabamos de zombar, de contar uma piada de Pedro. Pedro é cabeção, Pedro é cabeça dura mesmo. E agora temos que ir lá. E eles foram. E ajudaram Pedro a puxar a rede, encheu o barco de Pedro, encheu o barco deles, encheu. O terceiro conselho: não importa o quanto eles zombem de você, não importa o quanto eles escarnecem de você, não importa o quanto eles desprezam você, esteja preparado para dividir a grande colheita com eles. Você tem que ter esse coração. Você tem que ter esse espírito. A Bíblia diz que a alma generosa é que prospera. Tudo que temos vem das mãos do nosso Pai Celestial. Parte é para o nosso uso e parte é para a gente distribuir. Ah, pastor, mas eu não vou distribuir porque eles contaram piada, fizeram chacotas de mim. Agora ainda eu vou ter que abençoar. Vai ter que abençoar eles sim. Sabe por quê? Porque quem encheu o barco foi o amor dele, foi a graça dele, foi o favor dele. Não foi o seu esforço. O seu esforço, você trabalhou a noite inteira e não conseguiu nada. Então, eu não posso fazer dos meus resultados a minha glória. Não. Porque os meus resultados foi dádiva de Deus. Eles foram dádivas de Deus, bênçãos de Deus. Queridos, eu tenho aprendido qual a diferença de uma pessoa orgulhosa e uma pessoa humilde. A gente costuma dizer assim, eu fui numa casa lá, é um pessoal bem humilde, referindo-se a pessoa pobre. Não tem nada de humilde no pobre. Pobre é pobre, humilde é humilde. São duas coisas distintas, são coisas separadas. Sabe quem é a pessoa
soberba. E quem é a pessoa humilde? A pessoa soberba é aquela que diz: eu consegui tudo isso aí com muito esforço, com muito suor. Você não sabe o quanto eu lutei para ter isso. Esse é orgulhoso. Pastor, olha, calo no joelho, oração de madrugada. Esse é orgulhoso, esse é o soberbo. Quem que é humilde? Humilde é aquele que sabe que tudo o que ele tem lhe foi dado, nada foi conquistado por ele. Este é o humilde. Pastor, eu viajava para ir na faculdade na cidade próxima, porque na cidade que eu morava não tinha, noite após noite, no frio, no calor, na chuva, para ter aqui esse diploma. Pastor, quanto suor. Isso é orgulho. Humilde é aquele que sabe que tudo aquilo que ele possui foi dado a ele, nada foi conquistado. E Pedro sabia que o barco dele, as redes dele estavam cheias, porque Jesus havia lhe dado. E aí ele conseguiu compartilhar. Aí ele conseguiu dividir. Ele conseguiu abençoar. Ele conseguiu ser generoso. Quando entendemos isto, sempre o nosso barco, sempre o nosso celeiro estará cheio. Quando nós estamos dispostos a abençoar até aqueles que zombaram da gente. Dar, diz a palavra de Deus, é muito melhor do que receber. Dar é melhor do que receber. Isso é verdade, isso não é mentira. Isso é verdade. Dar é melhor do que receber. E os 2 barcos agora estavam cheios de peixe. Se você continuar lendo, depois pode ler em casa. Eles chegaram na praia, com os barcos cheios de peixe. E Jesus disse assim: Pedro, segue-me e eu vou fazer de você um pescador de homens. E o texto diz assim: e deixando tudo, seguiram Jesus. Como assim? Deixando tudo, seguiram Jesus. Deixaram tudo. Os barcos cheios de peixe, as redes, deixaram tudo e foram atrás de Jesus. Mas eles não trabalharam a noite inteira para pegar algumas sardinhas? Sim, conseguiram? Não. Agora o barco deles estava cheio de grandes peixes. E eles deixaram tudo? Mas como assim? Se aquilo que eles buscavam agora eles têm, agora eles deixam? Por quê? Porque quando você sabe que o resultado que você tem foi Deus que te deu, o resultado não passa a ser seu senhor, seu dono. Você não é escravo do resultado. Se o resultado de tudo que eu tenho, o resultado desse ministério, 12 anos, tudo isso foi Deus que fez, eu não sou escravo disso. Eu passo a ser senhor do resultado e não escravo do resultado. E aí tem um texto de João capítulo 16, versículo 13. João 16, 13, que diz assim: mas quando o Espírito, referindo ao Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, e Ele não falará de si mesmo. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito da verdade. E aqui então eu tenho o 4º conselho. Primeiro, vamos fazer uma provinha aqui, um teste. Primeiro, afastar da terra. Segundo, a palavra de Deus é superior à minha experiência. Terceiro, dividir aquilo que Deus me dá, compartilhar. Quarto, amar ao Espírito Santo. Queridos, a pessoa mais importante que habita no planeta Terra chama-se Espírito Santo de Deus. Nós somos crentes pentecostais, aleluiados, Precisamos aprender a amar o Espírito Santo. É Ele quem nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo não nos guia no certo e no errado. Ele nos guia na verdade.
Certo ou errado é cultural. A verdade é espiritual, a verdade é eterna. Precisamos desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, uma comunhão com o Espírito Santo. Precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Espírito Santo é Deus e Ele habita no nosso espírito e Ele nos guia. Tem algo que você está em dúvida, não sabe o que fazer? É o Espírito Santo que nos guia usando a palavra de Deus. É assim. Eu me lembro que estava na cama, infectado pelo vírus da Covid. Eram umas 9 horas da manhã. Eu tive, nesse período, 2 experiências que eu nunca tinha tido na minha vida. 2 experiências. O meu filho mais velho estava sentado assim, respondendo os e-mails dele, trabalhando e tal. E eu ali na cama. E de repente eu fui saindo do corpo assim. Fui saindo. Eu estava num quarto, na frente assim tinha um banheiro. E a parede do banheiro, do quarto, do apartamento assim, sumiu. Eu senti que eu fui deslizando fora do corpo. Eu só percebia que aqui a altura assim, da minha cabeça, mais ou menos aqui, tinha um cabo. Como se fosse uma lâmpada fluorescente, um cabo de prata. Eu fui deslizando por aquele cabo. Eu entrei num ambiente, num lugar tão gostoso, tão maravilhoso, tão especial, tão extraordinário, tão cheio de paz, tão cheio de alegria e, inclusive, não tinha tempo. Aquele silêncio, o tempo não era considerado. Eu fui deslizando ali, fui. Mas muito bom, mas muito gostoso, muito especial. Eu não vi, mas eu sabia que tinha uma pessoa em pé na minha frente. E essa pessoa falou dentro de mim. Ela dizia assim: se você passar daqui, você não volta. Ela falou: se você passar, você não volta. Eu sabia que tinha uma pessoa ali. Eu assim, sabe, extasiado com tudo aquilo, né? Aquele lugar. E ele não chegou a falar, mas eu entendi, eu percebia, porque não são palavras, não sei que comunicação que é. Uma coisa doida, fora da gente. É como se ele dissesse assim: o que você quer? E eu pensei. Você sabia que crente não morre, né? Crente não morre. Todo cristão que partiu, ele disse: eu quero partir. Paulo diz: eu não sei o que escolher. Se partir, está com Cristo. Se partir, está aqui. Pedro diz: ele me avisou que brevemente eu posso partir. O crente escolhe. Queridos, deixa eu brincar com vocês um pouquinho. E é injusto o que Deus faz com a gente. Porque é tão bom que você vai escolher ir embora. Claro que você vai querer ir embora. Injusto, entre aspas, né? É tão especial. O que você vai ficar fazendo aqui? O que eu vou ficar fazendo aqui? Pregando na Aba Maringá? Eu vou embora. E aí eu falei assim: Senhor, eu tenho algumas coisas que ainda gostaria de realizar. Instantaneamente eu voltei. Eu dei um pulo na cama assim. Eu estava com máscara, eu estava com equipamento, aquela coisa toda, né? O meu filho olhou: oi papi, tudo bem? O que foi? Eu falei: não, está tudo bem. Estou bem. Está bem. E eu voltei. Uma segunda experiência, o Espírito Santo chegou para mim e disse assim: vem aqui. Eu também saí do corpo. Eu entrei numa sala. Você já viram aquele filme O Homem de Ferro? Já viram? Pode ver, não é pecado não, pode ver. Filme O Homem de Ferro. E ele entra numa sala, o Homem de Ferro. Lembra que tem umas telas assim, que ele faz assim com a mão? Assim, sabe aquelas telas assim? Era aquela sala. O Espírito Santo perguntou para mim: o que você quer saber? Eu falei assim: Espírito Santo, igreja. Me fale sobre a igreja. A minha vida é igreja. Eu não quero casa na praia, eu não quero casa na montanha, eu não quero carro, eu quero igreja. Eu não quero nada.
Fala da igreja. E aí tinha uma tela assim, ele falou, aperta aí, apertei, pum, e abriu, fez, Ministério de criança, Ministério de juniores, Ministério de jovens, Ministério de louvor, Ministério de ensino. Ele mostrou a igreja. Uma coisa impressionante, riquíssima. Aí o Espírito Santo falou assim, você sabia que na maioria das igrejas eu não estou lá? Eu não estou lá. Eles são tão organizados, eles têm tantos recursos, têm tanta coisa que eles não precisam de mim. Eu não estou lá não. Eles cantam, mas eu não estou lá. Eles pregam, mas eu não estou lá. Não tenho nada a ver com aquilo. Não tenho nada a ver com aquilo. Eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Eu falava de um texto, ele me repetia com outro texto, ele falava um texto, eu repetia outro texto. Eu não sei, eu vou chutar aqui, talvez a gente citou assim, uns 60 ou mais textos. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, Espírito Santo, isso assim, assim. Ele não respondeu. Eu falei, ei, o senhor está aí ainda? Ele falou, estou. Mas por que você não respondeu? Ele falou, você não falou na Bíblia. Eu só converso com você na Bíblia. Se não tem Bíblia, não sou eu que estou falando. Vocês percebem esse jargão dos crentes? Porque Deus me falou, porque Deus me mandou aqui para te dizer. É mentira, irmãos, é mentira desses pregadores. É mentira. Não está na Bíblia, não tem Espírito Santo. O texto é claro, ele vos guiará em toda a verdade é Cristo. Jesus diz, eu sou a verdade. Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Se nós não estamos na Bíblia, não tem Espírito Santo. Não tem. Ele nos guia em toda a verdade. Precisamos amar o Espírito Santo. Ele nos ensina a amar a palavra. Ele nos ensina a amar a Cristo Jesus. Ele nos ensina a amar esta vida espiritual. O Espírito Santo nos guia através da palavra. A palavra de Deus revela Jesus Cristo de Nazaré. De Gênesis a Apocalipse, vemos Jesus e sua palavra. A palavra de Deus reflete o caráter de Deus. Ele nos mostra o caminho para uma vida liberta, uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida dada a nós por Cristo Jesus, o homem da Galileia, o homem de Nazaré. Ao lermos a palavra de Deus, ao crermos e recebermos a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus entra em cena. Eu já passei do horário. Vocês aguentam mais uns 5 minutinhos? Deus chega para Abraão, ele tinha 75 anos. Abraão, você sabe que Abraão era um idólatra, né? A Bíblia diz que ele tinha os deuses lá, né? Ele era um idólatra. Não era nada, não era ninguém. Aí Deus aparece para ele, tinha 75. Abraão, conte as estrelas, Senhor. Ele tentou contar, né? Ele contava em hebraico, né? Já falava em aramaico, né? Aleph, Bet, Gimet, Dalet, He, Baf, Tsai, 1, 2, 3, 4, 5. Chegou aí e falou, Deus, eu não consigo contar. Assim será a sua descendência. E o texto, olha lá, está escrito lá, em Gênesis 15. E creu Abraão no Senhor Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Quem esteve de manhã aqui sabe o que é justiça. Isso foi acreditado. Ele recebeu um crédito. Foi dado a ele um crédito. Você é justo, você é santo. Tá bom. Ele tinha 75 anos. Agora ele está com 100 anos. Passaram-se 25 anos. Abraão, sim senhor. Você está aí ainda, Abraão? Estou, senhor. E daí, como estão as coisas? Estou esperando o cumprimento da sua promessa. Que promessa? De que a minha descendência era como as estrelas. Mas por que você está esperando, Abraão? Estou esperando, senhor. O senhor não cumpriu? Não, Abraão. Não, Abraão. O que você está dizendo? Então é o seguinte, seu nome é Abrão, pai exaltado. Eu vou mudar para Abraão, pai de famílias, pai de multidões, pai de gente, muita gente. Como que é o seu nome agora? Eu sou o pai de multidões. Ele chega em casa e diz, Sara, ei velha, é o seguinte, vem cá. Falei com Deus de novo, ele falou comigo, e daí? Ele falou que mudou meu nome, agora eu sou pai de multidões. Então tá bom, então agora você é Abraão, isso, pai de multidões. A Bíblia diz que quando Abraão começou a dizer que era Abraão, naquele ano nasceu Isaac. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu explicar para você. Abraão creu em Deus há 25 anos atrás. Só depois de 25 anos ele creu na palavra de Deus.
E quando ele creu em Deus e na palavra de Deus, a promessa se materializou. Todo mundo crê em Deus. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece, mas não crê na palavra. Não crê na palavra. Quando você crê na palavra, a Bíblia diz: crie, por isso falei. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Qual que é a obra da fé, pastor? Falar. Gênesis capítulo 2, versículo 1 diz: e terminou Deus toda a sua obra. Que obra que foi a obra de Deus? A criação. Como Deus criou todas as coisas? Falando. A obra é falar. Crie, por isso falei. Pega um versículo e declara. Você declara a primeira vez, você semeou aquele versículo. Você declara a segunda, a terceira, a quarta vez, você está regando. A primeira vez é a semeadura, depois é a rega. E aí ele vai germinar. Ele vai germinar. Aí você começa a colher a palavra. Depois de 25 anos, Abraão aprendeu a declarar a palavra, confessar a palavra. Sou pai de multidões. Bom dia, eu sou pai de multidões. Oh, graças a Deus, sou pai de multidões, sou pai de multidões. Sou Abraão, sou Abraão, sou Abraão, sou pai de multidões, pai de multidões. Naquele ano nasceu Isaac. Quando eu amo o Espírito Santo, eu aprendo a amar a palavra. Aprendo a amar a palavra. Esse é o meu quarto conselho. O quinto conselho, já que agora eu aprendi a amar a palavra, olha por gentileza Mateus 22, 34. Mateus 22, 34. Diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus, você sabe que a igreja tinha dois grupos de liderança naqueles dias, né? A igreja dos judeus, os saduceus e os fariseus, ok? São dois grupos distintos. Quando os fariseus ouviram dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento da lei. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então os fariseus perguntam: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ame a Deus. E Jesus emendou e diz: o segundo é: ame o seu próximo. A pergunta é: quem é o próximo do judeu? O próximo do judeu é um outro judeu das 12 tribos, não é? O próximo do judeu da tribo de Issacar, da tribo de Judá, da tribo de Zebulon, é o outro judeu, seu próximo. Legal, tá bom, é isso mesmo. João capítulo 13, versículos 34 e 35. João 13, 34. Diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Opa, se é um novo, o antigo deixa de valer, não é? É um novo, eu estou dando um novo mandamento a vocês. E que mandamento é esse? Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O que esse texto está dizendo? Ame a Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo. Jesus disse: agora tem um outro mandamento para vocês. Qual que é? Amem uns aos outros. Quem são os outros? Todas as pessoas, de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Não importa a cor da pele, se é branco, se é amarelo, se é vermelho, se é preto. Não importa se é rico, se é pobre, se é douto, se é indouto, se é homem, se é mulher. Ame a todos. Como é que eu tenho que amar Jesus? Assim como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Morrendo por nós. O mandamento de Jesus é mais duro do que o mandamento da lei. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. E este é o meu quinto conselho: amar. Amar. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 13 que o amor nunca perece. O
amor sempre vence. Existe uma área na sua vida que você está sendo derrotado? Coloque o amor aí que você vai ter vitória. Existe uma área que não está fluindo? Coloque o amor aí que você vai ser vitorioso. Existe algo que está amarrado, não está... Coloque o amor aí que a vitória vem. Amar. Amar. Quando Jesus nasceu, aquele bebezinho, lá na cidade de Davi, lá em Belém, pela primeira vez, o planeta Terra recebe a maior expressão de amor, o nascimento de Jesus. O amor ágape passou a existir sobre a terra. E que é o amor ágape? Você sabe que a língua grega é uma língua rica, muito complexa, muito difícil. E aí o grego ele tem a palavra amor para vários tipos. O amor de pai para filho é uma palavra, o amor entre o marido e a mulher é outra palavra, o amor entre os amigos é outra palavra. Mas o amor de Deus para com o homem, a palavra é ágape. Amor ágape. Por quê? Porque o amor ágape é o amor divino. Porque o amor ágape é o amor que não pede nada em troca. É como se você fosse pescar e você pega um anzol, pega um alicate, você deixa o anzol reto, tira a fisga, deixa só o araminho e coloca a minhocazinha ali e coloca lá. O peixe vai fazer o quê? Ele vai, pega a minhoca e vai embora. Tem como você fisgar o peixe? Não tem. Isso é amor ágape. Você dá e não quer nada em troca. Por isso eu digo assim, não tem como você decepcionar Deus. É impossível você decepcionar Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor e Deus nos ama. Sim, e daí? A Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Deus não tem nenhum interesse em nós, então não tem como a gente frustrar Ele. Ele nos ama. Primeiro conselho, afaste um pouquinho da terra. Segundo conselho, admita que a palavra de Deus é superior às circunstâncias. Terceiro conselho, seja generoso, reparta com os outros aquilo que Deus está te dando. Quarto conselho, ame o Espírito Santo. Quinto conselho, ame a Deus e ame a todos, assim como Jesus nos amou. Está sendo abençoado, está sendo edificado com essa palavra? Vamos ficar em pé, por gentileza? Aleluia. Graças a Deus. Eu estou, sim, sendo edificado. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Eu gostaria de orar juntamente com você, mas antes, eu gostaria de dar 2 minutos para você fazer uma oração. Eu gostaria que você entendesse o seguinte: não importa o que você vai falar na sua oração, pedir ou agradecer, não importa. Não importa, pode ser um pedido, não importa. Mas o que o Espírito Santo de Deus está pedindo para eu dizer para você, aquilo que você orar nesses 2 minutos vai acontecer. E olha, eu te dou 7 dias para você ter essa resposta. No máximo 7 dias você vai ter essa resposta. Pastor, eu vou orar e isso não acontecer. Eu sou um impostor, eu sou um malandro se não acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer. Então eu quero te dar, faça um fundo aí, cadê o tangedor, o arpista? Lembra que Eliseu pediu que o arpista viesse? Um tangedor. 2 minutinhos, uma palavra de gratidão, ou algo que você queira pedir, não importa a área, não importa o que seja, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Aleluia. Então, contando de agora, fale com Ele. Pode falar em silêncio, em voz baixa, em voz alta, do jeito que você quiser, fale nesse instante com o Pai. Sim, Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Ah, aleluia, aleluia. Sim, sim, sim. Ei, rararababá, xotolocondarabá. Ei, orô, larababá, sotolocondarabá, xitarabás.
Sim, 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 sim. Sim, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sim, 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 sim. Aí está, Senhor. Aí está. Aí está, Senhor. Aí está. Aí está. Oh, cheia, arababassori condalabas. Ei, arababababá. Oh, aleluia. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aí está. Pai celestial, Pai de graça, Pai de amor, obrigado. Obrigado, Deus, por esse final de semana tão especial. Obrigado, Deus, por essa noite tão especial. Obrigado, Deus, porque nós podemos louvar o Senhor, entoar cânticos ao Teu nome. Obrigado, Senhor, porque podemos bendizer, exaltar, glorificar o Senhor. Podemos também ter, o Senhor, esse tempo ao redor da Sua palavra, recebendo a Sua palavra, recebendo este alimento sagrado, esse pão sagrado. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, ela é espírito, ela é vida, ela gera vida em nossa vida. Pai, obrigado por isso. Pai, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, o amigo, amiga, aqueles que nos acompanham também pela rede social. Pai, muito obrigado. Pai, nesta hora, nós estabelecemos como ministro do Teu Evangelho, eu digo, Pai, que saiu ordem do Seu trono a nosso respeito, a respeito de cada oração que foi feita, Pai, e nesse momento nós estamos estabelecendo como resposta, como verdade, em o nome do Senhor Jesus, porque isso já nos foi dado por Cristo Jesus há 2000 anos atrás, e isso, Senhor, nós nos apropriamos agora, pela fé, em o nome de Cristo Jesus. Declaramos que isto é assim, declaramos que isso está estabelecido, isso está confirmado, porque saiu ordem do Seu trono, porque os Teus anjos foram mobilizados, porque a Tua palavra foi declarada, e ela não volta vazia, em o nome de Cristo Jesus, para louvor, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos com gratidão, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que você continue abençoadíssimo em nome do Senhor Jesus. Que a face do Senhor continua voltada sobre a sua vida. Que as consolações do Espírito Santo continuam sendo derramadas sobre a sua vida. E que onde você colocar a planta do seu pé, você se manifeste com uma autoridade em nome de Jesus. Aonde você tocar com as suas mãos, haverá crescimento, prosperidade, abundância em o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Se você crê nisso, abençoe Jesus com o seu melhor aplauso. Aleluia.